O presidente Lula anunciou hoje um acordo com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta, para votar na próxima semana o fim da chamada taxa das blusinhas. Lula se reuniu com os congressistas no Palácio da Alvorada. Quem acompanhou e vem nos trazer as últimas informações mais atualizadas, já na tela conosco, é o repórter Pedro Moreira. Bem-vindo novamente. Pedro, o que você nos conta? Quais foram as atualizações? Oi, Yuri. Boa tarde para você, para Débora, para quem nos acompanha. Então, temos agora a confirmação desse acordo, fechado entre o presidente Lula e os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, para que seja votada na semana que vem, durante o esforço concentrado do Congresso Nacional, a medida provisória que acabou com a chamada taxa das blusinhas. Vamos lembrar que essa medida provisória foi editada em maio pelo governo, acabou com a cobrança do imposto de importação para compras de até $50 em sites estrangeiros e diminuiu pela metade o imposto para compras que vão de $50 até $3.000, passou de 60% para 30%. Essa medida provisória ela iria perder a validade no dia 8 de setembro, um dia depois do feriado de 7 de setembro, e então houve essa definição aqui no Congresso, no Palácio da Alvorada, onde os três se reuniram, para que essa proposta seja apreciada na semana que vem. Qual que é o plano? A comissão especial que vai ser instalada para medidas provisórias, a gente precisa de comissões formadas por deputados e senadores. Essa comissão especial vai ser instalada na terça-feira, dia 1º, e a intenção é votar o texto na comissão na própria terça-feira, liberando a matéria para os plenários na sequência. Como é uma medida provisória, precisa ser aprovada no plenário da Câmara e depois no plenário do Senado, mas o compromisso dos presidentes da Câmara e do Senado é que a matéria não vai caducar, portanto, a aprovação estaria garantida. Sobre outras pautas de interesse do governo, não houve uma definição a partir desse encontro de hoje. O que a gente ouviu, por exemplo, para a PEC do fim da escala 6x1 e a PEC da segurança, ouvimos de Hugo Motta e de Davi Alcolumbre, é que, ou melhor dizendo, ouvimos de Davi Alcolumbre, porque essas matérias estão no Senado, já foram aprovadas na Câmara e aguardam apreciação no Senado. Ele disse que as matérias vão avançar na Comissão de Constituição e Justiça, mas não deu uma previsão sobre a aprovação final, sobre a aprovação pelo Congresso Nacional, a promulgação pelo Congresso Nacional. Então, o que temos é uma promessa de avanço. Os presidentes também falaram sobre o projeto de lei que trata do REDATA, aquele incentivo fiscal para a instalação de data centers aqui no Brasil. Essa matéria já foi alvo de medida provisória que acabou caducando sem ser aprovada e a promessa deles é avançar nas discussões dessa matéria também, assim como o projeto de lei que cria a Política Nacional de Exploração de Minerais Críticos, mas também para essas duas últimas matérias, sem uma previsão de aprovação ou não antes das eleições. Então, da reunião de hoje, desse almoço entre o presidente Lula, Davi Alcolumbre e Hugo Motta, sai a confirmação da votação para a semana que vem da MP da taxa das blusinhas. Yuri, Débora. Obrigada, Pedro Moreira. E olha só, Yuri, o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que a comissão mista que vai analisar o tema será instalada o mais rápido possível e que a ideia é aproveitar esse esforço concentrado da próxima semana no Congresso. Vamos ver então o que disse Hugo Motta. Falando especificamente daquilo que é pauta da Câmara dos Deputados, é dizer que vamos agora em comum acordo, eu e o presidente Davi, instalar a comissão mista que trata da medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas o mais rápido possível, para que a comissão possa concluir o seu trabalho. É uma comissão que terá a presidência indicada pela Câmara e a relatoria indicada pelo Senado, com a finalidade de aproveitarmos a janela do esforço concentrado da próxima semana para aprovarmos no plenário da Câmara, e em seguida o Senado também terá a oportunidade de apreciar, já que essa medida provisória vence no meio do mês de setembro e nós precisamos ter antes disso a sua apreciação. Vamos trazer aqui a análise da Isabel Mega conosco, Mega. Enfim, é tudo o que o governo queria, mas não só o presidente Lula, candidato à reeleição, ter a sua agenda destravada na primeira semana de setembro, Segunda que vem é dia 31 de agosto, já é setembro, começando o mês de reta final da campanha eleitoral, mas acho que também tem isso também não é um problema para Hugo Motta nem para Davi Alcolumbre, embora Davi Alcolumbre não seja diretamente candidato, ele está no meio do mandato como senador.
pacote de notícias positivas que o Palácio do Planalto vai ter como trabalhar para a campanha do presidente Lula e os próprios parlamentares, né? A gente fala muito das campanhas presidenciais, mas os parlamentares também vão se mobilizando nisso. Tanto é que nem o PL, por exemplo, consegue ter algum tipo de discurso para ficar contra o fim da taxa das blusinhas. Não, eles vão modulando, né? Dizendo que, olha, isso aí é taxação colocada pelo governo Lula, a gente vai ser sempre contra elevação de imposto, mas ainda assim vão votar com o governo nessa proposta. E aí tem um ponto que chama a atenção dos discursos, que é o fato de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele não se comprometeu com uma votação em plenário. Ele falou da Comissão de Constituição e Justiça, mas desde a sexta-feira a gente tem mapeado uma grande expectativa do Palácio do Planalto de que haja uma aprovação em tempo recorde no Senado Federal e que inclua a votação na CCJ e depois a votação no plenário da Casa. Aqui eu estou falando de todas essas matérias que estão só do lado de cá, do Senado Federal, a PEC da segurança, a PEC do fim da jornada 6x1. Não houve comprometimento sinalizado por Davi Alcolumbre na etapa final, que é justamente a etapa do plenário. Mas, de qualquer forma, o fato de você ter um andamento muito próximo da eleição já dá margem também como uma espécie de promessa de futuro próximo do presidente Lula, caso não seja possível você ter o fecho desse ciclo de tramitação do fim da jornada 6x1 antes da eleição. O Palácio do Planalto está pressionando a oposição, está estabelecendo suas estratégias também, para também não se queimar tanto e assumir para si a pecha de ter uma posição que pode ser lida como impopular frente a um tema que tem uma entrada muito forte junto ao eleitorado, que é a adoção da escala 5x2. Daqui para a semana que vem, vai ser, sobretudo, para que o time de articulação política do presidente Lula possa afinar e ir medindo o terreno em relação a essas possibilidades deles transformarem o seu otimismo de conclusão dessas tramitações em algo concreto. Mas eu vejo que em um cenário ou em outro, está tudo já muito bem estabelecido em termos de discurso, numa espécie de jogo de ganha-ganha para Lula, para Davi Alcolumbre e para Hugo Mota em relação a todas essas propostas. Yuri. Muito obrigado, Isabel Mega, falando conosco ao vivo de Brasília.